Olá Marlene, olá Gil. Desta vez tive mesmo que fazer este vídeo, pá, porque pá, aquilo ontem foi um atrofio de tal maneira que aquilo só visto, contado ninguém acredita. Pá, há ali coisas neste exercício que eu ontem disse e afirmei que não fazem sentido. Portanto, eu não estava a ver bem o problema e vou tentar aqui esclarecer, ok? Eu espero que vocês realmente vejam o vídeo e fiquem a perceber, porque senão levam isso errado para a escola, o que não é nada bom, ou então feito ali na explica, horrível. Bem, vamos então tentar esclarecer. Primeira coisa, chamar a atenção, isto não é um fx, é um d de t, ok? Baralhei aqui isto. Portanto, a variável é t, logo aqui é um d de t, mas pronto, isso é um pormenorzito. Então, vamos aqui, olhem, a linha A é realmente a única que se aproveita, ok? Vamos, a linha A, tudo bem, é a única que se aproveita, só aqui no instante, portanto, para calcular máximos ou mínimos ou contradomínios de funções com trigonometria, seno e cosseno, podemos utilizar esta técnica do enquadramento. E isto faz sentido, é uma coisa que devem perceber, ok? Portanto, tudo bem. Tem aqui a questão do módulo no fim, como não pode ter valores negativos, portanto começamos no 0, não é? Do 0 até ao 5. O máximo é 5. Esta é a resposta à pergunta. Esta aqui. Resposta à pergunta, que eu acho que o que pedia era qual é a distância máxima, não é? Portanto, 5. Depois convém também dar a resposta, coisa que também falhou ontem. Depois é assim, vou passar agora para já à linha B à frente, porque é aquela do período, que deu ali uma baralhação do caraças. Vamos passar aqui à C, que também acho que houve aqui alguma coisa que falhou na interpretação principalmente. E a interpretação é o mais importante, ok? Então, reparem, o gráfico está bem desenhado, vocês fizeram na máquina, tudo bem, meteram aqui a reta y igual a 2,5, salvo erro que é 2,5, mas também se não for isso não é importante. O que importa agora aqui é a estratégia. Fomos ver os pontos de interseção, isto A4, ok? Encontram aqui as soluções desses pontos de interseção, que é este X, este e este. A janela está aqui, mas depois penso que houve um atrofio nesta pergunta, foi na interpretação, porque lá não pergunta, penso eu, mas vocês verifiquem no enunciado, não diz que quando é que o pêndulo está a 2,5 cm de distância. Não diz isso, penso eu. Penso que é durante quanto tempo é que está abaixo. Não foi, mas confirmem-me isso, faz favor. E vamos então tentar perceber. Eu vou então supor aqui que a pergunta é durante quanto tempo é que o pêndulo está a uma distância inferior a 2,5. Porque é essa a ideia que tenho que a pergunta dizia, e não quando está igual. Portanto, a resposta não é este valor, este e este. Nós vamos ter que contar este tempo todo. Portanto, durante este intervalo de tempo, do 0 até aqui, ela está abaixo do 2,5, não é a função. Depois, aqui está acima, neste intervalo está acima, então não conta. Depois daqui até aqui, está abaixo novamente, ok? Dos 2,5. E daqui até ao 1,5 também. Então, o que nós temos que fazer para responder à pergunta, e era isto então, esta interpretação que foi feita de forma errada, é somar este intervalo, portanto do 0 até aqui é este valor, mais esta distância. Como é que vão calcular esta distância? Fazem este tempo menos este, não é? Dá esta distância aqui, ok? Este tempo menos este. Eu agora não tenho aqui a máquina, não deu para fazer. E aqui este tempo, 1/2, menos este, dá esta distância aqui, ok? E somam tudo e dizem, o pêndulo esteve a uma distância inferior a 2,5 cm durante este tempo, o resultado da conta. Ok? Bom, espero que tenha ficado claro. Outra coisa que eu interpretei aqui mal e que queria esclarecer, que realmente esta interpretação é que é mesmo muita fatela, que é, o gráfico deu-me lá umas coisas na máquina, não vinha até cá abaixo, não é? Não é bem assim. E eu vou aproveitar, porque reparem, nós podemos aproveitar os erros, os meus erros, para reforçar a ideia, não é? Porque isto são coisas que acontecem em funções também, assim, na máquina, por vezes na calculadora, podemos ser iludidos, poderá haver uma ilusão, aquilo parece que não vai, neste caso parecia que não ia ali ao eixo, mas vai. E porquê que vai? Nós temos a certeza analiticamente. Vamos imaginar aqui o movimento do pêndulo. Reparem, ele vem cá acima, fica aqui uma distância de 5, ok? E depois vem para baixo, vamos acompanhar aqui no gráfico, cresce, a distância cresce até 5, depois decresce e tem que ir até 0, porque o pêndulo vai ter que passar aqui, quando ele está aqui, a distância a este ponto é 0, não é? Então, depois vem para este lado, sobe outra vez para 5, 10, a distância aqui é 0. Ou seja, ele vai passar sempre no 0. Nós não vemos, é uma limitação ali da máquina. Se fizéssemos um zoom
se diminuíssemos a janela ou fizéssemos um zoom àquela zona, nós íamos ver que ela vai lá abaixo, ok? Isto são coisas que às vezes acontecem nas máquinas. Eu ontem fui completamente absurdo quando não identifiquei isso, ok? Problema meu, portanto, não estava a ver o problema, assumo aqui e quero reforçar essa ideia para vocês ficarem com a ideia que então por vezes na máquina convém sempre, é sempre importante, e foi isso que falhou ontem, fazer uma comparação, uma coerência entre o que estamos a ver no gráfico e o movimento, ok? Porque se nós tivéssemos feito isso ontem, se eu tivesse feito isso ontem, claramente sabíamos que ela ia sempre para o zero. Não existe aquela coisa de que aqui fica a meio e depois vai para o zero, ok? Esqueçam essa treta, foi treta. Espero que estejam a perceber que vem sempre cá abaixo. Esta interpretação é muito importante para o exercício e portanto estou aqui a investir um bocado de tempo porque foi feita de forma errada. Bom, então espero, em termos de gráfico, ele está bem desenhado, tem lá os valores, é só somarem aqui os tempos. Vamos agora ver então a linha B. A linha B foi outra coisa que eu atrofiei um bocadito. Porque é assim, tudo bem, eu até podia calcular o período, porque a partir ela repete sempre, mas o período até não vai dar o que me deu a mim, deu-me um meio e o período é um quarto, porque o que é que pode repetir aqui? Lá está, eu sendo iludido por aquela situação que não vinha cá abaixo, até o período vi mal, percebem a ideia? Portanto, ela vai sempre cá abaixo, então o período é este bocadinho só, ela vai sempre repetir esta parte, ok? E como é que eu ia chegar a esse período se tivesse que calcular o período? E era um dos outros O's que me deu à frente, porque o período é sempre o período positivo mínimo. E aquele que me deu um meio não era o mínimo ainda. Se desenvolvêssemos os outros O's, aquilo ia dar o 1/4. Portanto, o período é 1/4. De qualquer maneira, também agora não vou resolver isto pelo período. Também já vi que aquilo deu muita confusão, não é? Esqueçam o período, vamos fazer aqui uma outra interpretação no B, que é muito mais simples, penso eu, e era essa que eu deveria ter feito ontem logo. Que é, a pergunta diz, a pergunta diz de quanto em quanto tempo é que a distância aqui a este ponto é nula, não é? De quanto em quanto tempo é que isso se repete, vá. Então o que é que podemos fazer? Podemos ver o período dos zeros, apenas a expressão geral dos zeros. E como é que calculamos isso? Posso fazer igualar a função a zero. Eu vou ver quando é que a função é zero, porque esta função vai ter muitos zeros, não é? Vai ser zero logo aqui no início, depois aqui vai ser zero, depois aqui vai ser zero. Se eu conseguir encontrar estes tempos, mas agora vamos fazê-lo analiticamente, nós aqui já sabemos que vai dar 1/4 aqui, não é? O primeiro zero há de ser 1/4. O outro é um meio, que é 1/4 mais 1/4, e assim sucessivamente. Então, se calcularmos estes zeros, conseguimos saber de quanto em quanto tempo é que ela é zero. Vamos ver. Igualamos então a função a zero, isto torna o exercício muito mais simples, ok? Eu atrofiei. Então fica 5 seno de 4πt igual a zero. Quando é que o módulo de uma coisa é zero, até aqui fica mais simples, porque temos zero deste lado. O módulo de uma coisa qualquer é zero, se o que estiver aqui dentro for zero, é a única hipótese, ok? Então fica 5 seno de 4πt igual a zero. E agora o 5 está aqui a multiplicar, vai para o outro lado a dividir, desaparece, não é? 0 a dividir por 5 dá 0. Ficamos com isto. Ok? E agora vamos fazer aqui a resolução desta equação. Vamos fazer a interpretação no círculo trigonométrico. O seno deste ângulo é 0. Qual é este ângulo? Aqui devem recorrer então ao círculo e tentar ver no círculo trigonométrico qual é o ângulo onde o seno dá 0. O seno vê-se aqui neste eixo. Ok? Qual é o ângulo? Então é aqui no 0, o ângulo 0, o seno é 0. E no π, não é? Ou seja, podemos pegar só no 0 e dizer que é de π em π. De kπ em kπ, não é? Podemos dizer isso. Então fica 4πt igual a 0. Ou seja, a leitura é esta. O seno deste ângulo é 0 quando o ângulo que está lá dentro for 0 mais kπ. Aqui vamos pôr só o kπ porque é 0 de π em π, ok? Agora, t igual, o 4π passa para o outro lado a dividir por 4π, ok? E isto vai dar aqui uma cena que é t igual a 1/4 vezes k. Pronto, e aqui que obtemos o período é então para o período positivo mínimo, para k igual a 1 vai dar o mínimo que é possível arranjar, não é? Portanto, o período vai ser 1/4, o período dos zeros, ok? Quer dizer que ela repete-se
os zeros, a resposta será de 0,25 segundos, que é o 1/4, em 0,25 segundos, a distância é nula. Ok? Epá, esta é que é a resposta. Não tem nada a ver com o que se fez ontem. Portanto, eu espero que corrijam, espero que tenha ficado claro. Se não ficou, podem perguntar, que eu tento esclarecer aqui por vídeo. Ok, deixem-me só ver se há aqui mais alguma coisa a dizer. O A está, o B então fazemos assim, calculamos os zeros, vemos, deu aqui 1/4 de k, quer dizer, para k igual a 0, vai dar t igual a 0, que a distância é nula, ok. Para k igual a 1, vai dar t igual a 1/4, que a distância é nula. Para k igual a 2, vai dar t igual a 1/2, que a distância é nula. Ok, então, a distância anula-se de 0,25 segundos em 0,25 segundos, certo? Que é o 1/4. Bom, meninos, até à próxima.